que a minha mente esteja ligado ao Senhor, que as minhas atitudes estejam ligadas ao Senhor, pois o Senhor é o meu pastor, aquele que supre todas as minhas necessidades, aquele que me leva a pastos verdejantes, aquele que me recolhe no aprisco. Ao Senhor eu confiei todos os desafios que tenho enfrentado, e eu venho essa noite te dizer que te amo, que respeito a tua palavra, mas também venho te dizer que estou carregado de erros, de limitações. Por isso, Senhor, me esclarece, guia os meus passos, usa o pregador, repreende a Satanás, no nome de Jesus. Manifesta a tua palavra poderosa, para que as feridas sejam saradas, para que o seu nome seja honrado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Você lembra onde que é para abrir nas terças-feiras na campanha? Atos, capítulo 3, versículo 19. Atos 3, capítulo 19. E hoje nós vamos abrir a Bíblia em dois lugares. Atos 3,19. Olha só. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Amém? Nós estamos no 8º dia da série Mudando a Semente. Talvez a semente, o fruto que você está colhendo hoje não te agrada tanto, mas se você colhe laranja, é porque você plantou laranja. E nós podemos melhorar a colheita de amanhã, mudando a semente hoje. Amém? Aonde nós estamos errando? E hoje é o 8º dia dessa série de mensagens aonde nós estamos errando. Então, Êxodo capítulo 32 mostra-nos um texto bem interessante e pertinente diante de alguns fatos. Êxodo capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 10. Olha só, eu vou ler para vocês a minha tradução. Êxodo capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 10, diz assim: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou com ouro com buril, e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram o holocausto e trouxeram-lhe ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e disse: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Assente-se, por favor. Graças a Deus. Olha só, meus irmãos,
mudando a semente. Aonde nós temos errado? Aonde nós estamos errando? Para começo de conversa, nós estamos em 2020. E talvez isso não afete algumas pessoas que eu vou falar. Aí é isso que me preocupa. Porque a palavra, ela é descrita como uma espada de 2 gumes, capaz de separar a alma do espírito. E tem que afetar. A palavra, ela tem que nos confrontar, ela nos ofende no sentido de nos mover. E na mesma hora que ela nos ofende no sentido de nos mover, ela nos encoraja a dar tal passo. Diante disso, quero fazer uma pergunta para você. Quem aqui já leu o Novo Testamento, pelo menos? Levanta a mão. Aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos. A igreja cheia de gente, mais ou menos, e 5 pessoas, mais ou menos. Pastor, é que eu não sei ler questão, mas quem já ouviu o Novo Testamento? Eu pergunto essas coisas para você, porque a Bíblia fala que nós temos, o cristão ele tem a mente de Cristo, que é o que de mais precioso tem na terra. A mente de Jesus, que é o que fala no livro de Coríntios. Eu pergunto isso para você, porque aonde nós estamos errando? Aonde que nós estamos errando? Na perca da consciência divina. Em que sentido, pastor? Alguns estão deixando de ter a dor do pecado. Alguns estão deixando de ter o arrependimento. O que está tendo é apenas uma explicação, mas não tem o arrependimento mais. Não tem a tristeza mais, não sente mais a tristeza do Espírito Santo quando erra. Quando está a caminho de uma perdição. Culpa outras pessoas, culpa N situações. Mas aonde nós estamos errando, pastor? Quando nós estamos insensíveis ao Espírito Santo, perdendo a consciência divina. Olha só, uma das coisas mais importantes da nossa vida é a consciência. A consciência, ela nos dá entendimento, ela nos dá direção. Jó, ele tinha consciência de Deus. Quando ele estava no auge da dor dele, a esposa dele, que no momento de confusão chega e fala: homem, olha a tua vida como é que está, amaldiçoe esse Deus e morre. Ele não fez isso. Consciência. Jó, em vez disso, ele adorou ao Senhor. Eu digo isso para você, porque o que faz você se manter casado, casada? O que faz você se manter vivo? Consciência. Consciência. Muitas pessoas só terão consciência do casamento quando o perderem. Muitas pessoas só terão consciência da liberdade quando estiverem presos. Só terão consciência da saúde quando estiverem doentes. Muitos só terão consciência da importância da palavra quando procurarem ela e não acharem mais. Muitas pessoas só terão consciência da salvação quando estiverem no inferno. Consciência é para o ser humano muito importante, porque ela nos dá o peso das coisas. Olha, para você ter uma ideia, a consciência é tão poderosa que às vezes ela se torna um tribunal dentro da gente. Já viu pessoa que não consegue dormir por causa da consciência? Já viu falar de consciência pesada? Olha só, porque a consciência, ela é um tribunal dentro da gente. Como que eu posso fazer isso? Olha o que eu estou ouvindo. Como que eu pude fazer aquilo? Consciência é um tribunal. Presta atenção no que eu estou falando. O texto que nós lemos conta muito bem o que é consciência. A Bíblia diz, e você conhece esse fato, desde criança talvez, que Deus usou a vida de Moisés, honrando a oração do povo. Olha só, a oração de alguns. Quase 2 milhões de pessoas no deserto, aliás, no Egito, que Deus foi lá e libertou. Voltando um pouquinho no texto, presta atenção, voltando um pouquinho no texto, você vai ver ali que quem salvou o Egito, tanto
da extinção, da fome, tantas coisas, foi Deus, através de José, lá no Egito. José salvou o Egito, e através do governo de José, o Egito ficou muito rico, ampliou o exército, ampliou muitas coisas. Por um período longínquo, José e a sua família foram honradas no Egito. Mas depois, os faraós que foram assumindo, foram esquecendo a importância do que Deus fez através de José. Então chegou um faraó que pensou assim: opa, eles estão crescendo em número, eles estão multiplicando, enriquecendo, e teve medo. Então mandou escravizar o povo de Israel, e dos 400 anos que Israel ficou lá no Egito, 127 anos foi como escravo. Meu irmão, olha só, foram um pouco mais de 3 gerações, cada geração é 40 anos, né? Mais de 3 gerações que o povo era escravo. O que você acha de alguém que deixa de escutar sobre Deus? O que vai acontecer com ela? O que você acha que vai acontecer com as crianças, se elas deixarem de ser ensinadas sobre Deus? O que você acha que vai acontecer com a juventude, se deixarem de ouvir a respeito de Deus? Meu irmão, vai ser uma desgraça anunciada. E o que aconteceu com o povo de Israel? Que eles perderam a consciência de quem era Deus. Perderam a consciência. Alguns mais velhos lembravam de uma coisa ou outra e se tocaram pela consciência. Poxa, peraí, por que nós estamos passando por isso? Nós temos um Deus que nós podemos pedir por Ele. Esse exército aqui, nós não podemos enfrentar, mas o Senhor pode fazer todas as coisas. E num surto de consciência aquilo aumentou, porque com certeza parecia um discurso louco, parecia um discurso sem lógica nenhuma. Da onde que vai derrubar um governo corrupto? Da onde que vai enfrentar? Olha o tamanho disso, da onde, olha essa cultura, da onde, olha... Mas tudo que começa na oração, meu irmão, vai alcançar proporções gigantescas. E o que aconteceu? Que Deus fez um menino nascer, Moisés. Teve toda uma perseguição, teve todo um tumulto, porque cada vez que Deus levanta um libertador, meu irmão, sempre há um tumulto, sempre há uma grande batalha, um grande agito, uma grande perseguição, grandes acusações, calúnias, um monte de coisas, sempre quando Deus levanta um libertador. E aí Deus levanta Moisés, houve perseguição e coisa e tal, e Deus fez com que Moisés fosse criado dentro do palácio, como filho da filha de Faraó, recebendo as instruções, e depois sendo chefe do exército, olha só, chefe do exército do Egito, um dos príncipes do Egito. 40 anos depois, você conhece a história, ele sabia que era dos hebreus, e depois, encurralado pelo quê? Consciência. Porque parece que tudo ao redor perdeu sabor. O palácio, ele não tinha o mesmo sabor. As iguarias do palácio não tinham mais o mesmo sabor. Nada, o ouro do Egito não tinha mais o mesmo sabor. Por quê? Porque a consciência pesava. Então, quando ele viu um escravo hebreu, recebendo uma punição de chicotada, ali ele teve uma atitude impulsiva pela sua consciência e acabou matando aquele hebreu. E também num surto impulsivo, acabou fugindo do Egito. 40 anos cuidando das ovelhas que não eram dele. 40 anos cuidando daquilo que não era dele. Moisés pensou que 40 anos era alguém, depois mais 40 anos sem saber o que era, até então Deus se manifesta a ele, numa sarça que não se consumia, uma voz que fez um chamado para ele, e olha meu irmão, essa chama, essa sarça que não se consome, que é eterna, ela continua falando, ela continua chamando, ela continua dando consciência. Então ele descobriu, 80 anos depois, que sem Deus ele não era ninguém. E voltou para lá. Quando ele chega no Egito, você conhece a passagem. Ele chega e fala: liberte o meu povo. Liberte o meu povo. E o amor de Deus fez se levantar 10 pragas.
que derrubavam o conceito dos 10 deuses, entre aspas, egípcios. E na última, houve uma vingança divina, porque assim como mataram, na época de Moisés, as crianças, olha só, assim também os primogênitos egípcios morreram também. Os egípcios sentiram a dor, mas as crianças estavam com Deus. Olha só, aí que vem a Páscoa, aí que vem o Pessah e tudo mais. Talvez você já conheça essa história, mas o que eu quero dizer para você? Da noite para o dia, o povo deixou de ser pobre e passou a ser rico. Porque o povo egípcio estava tão triste, que eles chegavam para os egípcios e falavam bem assim: eu quero aqueles bois, eu quero aquele ouro, eu quero aquele vaso de ouro, eu quero aquilo, pode levar. Eles saíram com indenização pelo trabalho escravo de 127 anos. Eles saíram com 40% de multa rescisória, mais indenização disso, daquilo. Da noite para o dia, eles deixaram de ser escravos. Da noite para o dia, eles deixaram de ser pobres. Saíram dali com fartura, saíram dali com muito ouro, saíram dali libertos. Saíram dali com o exército egípcio falido, debaixo daquelas águas do Mar Vermelho. Olha só, meus irmãos, Deus os libertou. O exército egípcio faliu depois daquilo. Povo livre. Porque a Bíblia fala, João 8,36, quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus nos ensina a consciência libertadora. Quantas vezes eu já impus as mãos sobre pessoas e essas pessoas manifestaram algum tipo de demônio ou até mesmo legião, e isso foi expulso daquelas vidas. Mas a pessoa precisava ser liberta na sua consciência. Em que sentido, pastor? Receber uma nova educação, receber novos princípios. E isso só a palavra de Deus pode fazer. É uma nova educação. Ela vai nos ensinar princípios, porque o homem bom do seu tesouro tira boas coisas, o homem mau do seu tesouro tira más coisas. Aqui nós tiramos o bom tesouro. Então o povo precisava ainda ser instruído nessa escola, porque eles estavam sem as algemas, eles estavam sem o chicote nas costas, mas ainda o coração deles, a consciência deles, era como de um escravo. Eles pensavam como um escravo. Você parou para pensar nisso já? Olha para cá. Você conhece aquela pessoa que casou, mas continua com a consciência de solteiro? Aquele rapaz que acha que ele casou com a mãe dele, conhece? Que ele trabalha, quer jogar bola, não quer compromisso nenhum, ele quer chegar em casa, encontrar tudo arrumadinho, e o prato dele no micro-ondas, a roupa dele perfumadinha, e alguém para ficar bajulando: quer que a mãe faça para você assim, um nugget com queijo em cima que você gosta, desse jeitinho. Deixa eu ter um Nescauzinho pronto, tá bom? E lá tem um mimo para você. Ei, meu irmão, tua esposa, rapaz, não é assim não. E algumas acham que casaram com o pai, daquelas bem mimadinha. O meu marido serve para fazer a minha vontade e acabou. E é com o nariz assim, ó. E se não fizer o que eu mando, eu faço greve, eu faço barraco, eu faço passar vergonha, eu repreendo na frente dos outros. Se o meu pai não der a Barbie que eu quero, e faz um monte de chantagem, uma série de coisas. O que eu quero dizer com isso? Casou, mas com a consciência de uma pessoa solteira ainda, que é com a presença do pai ou a ausência do pai que faz deformar esse comportamento. Você conhece alguém que vem para a igreja de Cristo, mas continua com a consciência escrava do mundo ainda? Conhece ou não? Conhece? Meu irmão, você conhece o tamanho da tua libertação? A palavra de Deus vai nos revelar isso. A convivência com pessoas vai nos revelar isso. Quando você entra no campo missionário, você vai encontrar pessoas que não valorizaram a família e perderam a família.
Você vai encontrar pessoas que não valorizaram a sua saúde, drogas e tantas coisas assim, e perderam essa saúde. E você vai encontrar pessoas totalmente sem consciência, sem consideração nenhuma, que arriscam até a sua salvação. É por isso que eu perguntei para você, você já leu o Novo Testamento? Porque o segundo ponto é esse. O segundo ponto é esse. Em que nós estamos errando, pastor? Consciência escrava, abuso da graça. Israel foi liberto das algemas, dos chicotes, foi liberto da escravidão, mas a sua consciência ainda era escrava. Você conhece alguém que tem medo de dizimar para a obra de Deus? Porque na verdade o dízimo não tem nada a ver, principalmente com relação aqui. O dízimo tem a ver com a minha consciência em Deus. Eu confio nele. É isso que é a verdade. E tem algumas pessoas que realmente não confiam em Deus e vêm com essa historinha de cesta básica. Não que se eu ajudasse, isso. Você pode fazer isso. É a mesma mensagem que eu trouxe domingo ali, sobre a questão de Judas, sobre quando foi derramado óleo sobre a cabeça de Jesus, e Judas fala, poderia ser dado aos pobres, feito isso economicamente. E Jesus fala, os pobres sempre estão aí. Em outras palavras, vocês nunca fizeram nada, você nunca fez nada pelos pobres, rapaz, e agora está usando esse pretexto? É porque você não confia, é porque você não tem visão espiritual nenhuma, é porque você não sabe o que está escrito em Malaquias 3,10, de quem que você rouba? De Deus. Está na Bíblia. E tanto quanto outras passagens. Consciência escrava. Você conhece aquela pessoa que vivia num lugar que não pagava água, não pagava luz? Conhece? E se orgulhava disso? Aquela pessoa que mora naquele lugar e às vezes faz aquele cercadinho de resto de forro velho. E daí Deus vai lá, abre as portas. Sai de lá. A prefeitura vai lá e coloca numa casinha averbada. Com escritura, com registro de imóvel, averbada. Aí o cara vai lá, pega aquele forro velho e coloca na frente do forro velho. Pega aquele calendário da Casa da Tripa ou daquele vereador das antigas, põe na cozinha já, torto, e já começa, pega aquele banner velho que tirou de algum lugar, já estica ali para fazer um telhadinho de alguma coisa. Você conhece alguém assim? Já dá um jeito de fazer um gato também ali, já dá um jeito de fazer. Consciência escrava, consciência escrava, porque não existe nada de graça. Sempre alguém, pastor, você está enganado, a salvação é de graça. Negativo, Jesus pagou o preço, o maior preço, porque não existe nada, sempre alguém está pagando por alguma coisa, sempre, sempre. Algumas pessoas que vieram para Cristo continuam com uma consciência ainda corruptível. De que sentido, pastor? Um caráter corrupto. O que acontece? Moisés demora. Moisés foi buscar uma direção de Deus. Qual que é o próximo passo agora? O próximo passo, eu descobri qual que é a direção de Deus para a gente. Então vocês ficam parados aqui. Tem comida, está todo mundo bem, são e salvo. Aproveite uns aos outros. Moisés vai 40 dias no monte, buscando a direção de Deus. E Deus, com o dedo dele, coloca os 10 mandamentos nas tábuas da lei, em 2 tábuas de pedra. Olha só, olha o nível de intimidade. Olha o choque de tudo aquilo. O povo havia presenciado as 10 pragas, meus irmãos. Olha o milagre, olha quanta situação. Eles passaram pelo meio de um mar que Deus abriu, passaram a pés enxutos. E agora Moisés está buscando a direção de Deus. E 40 dias depois, o povo perdeu a consciência de quem era Deus. Chegam para Arão e falam, e aí? Acho que esse homem já era aí, está demorando demais. Olha aí como é que está tudo. Aí o que acontece? Olha para cá. Começa a botar pressão em Arão, o irmão de Moisés. Você é irmão do cara, meu. E aí? Vai ficar aqui a vida inteira? Às vezes o cara morreu lá, a gente nem sabe. O que eles fazem? Qual que é a solução de Arão? Tire as argolas das orelhas das suas filhas, das suas mulheres, dos seus animais.
Não tinha nenhum homem na época que usava argola. As mulheres sim, e os animais, enfim. Tire das orelhas e dá aqui. Então fizeram um bezerro de ouro fundido. Olha só. Aí o que Arão falou? Eis aí o Deus que tirou vocês do Egito. Alguém que não tinha consciência de quem era Deus. Caráter corruptível. Moisés demora e eles caem e fazem um bezerro de ouro. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Deus não está me respondendo como eu quero, eu vou fazer do meu jeito. Conhece isso aí? Eu estou orando, mas parece que nunca... Então o negócio é o seguinte. Você já ouviu falar disso? Esqueceu quem que é Deus? Em tudo isso? Aonde nós estamos errando? Na consciência escrava ainda. Deus nos tirou da condenação do mundo, mas a mente ainda continua condenada lá, nas soluções. Está demorando? Ah, não, pastor, está demorando aí para a gente entrar lá no terreno, está pagando ainda. Não, eu quero um negócio que esteja tudo meio pronto. Não entende nada sobre o que é obra pioneira, obra missionária, onde levanta pastores, onde forma pastores. Quer tudo pronto, quer tudo para servir ele, tudo para servir ela, tudo. Mas não entende o que é servir, que é um princípio cristão. Vive de embalo, lá parece que está melhor, ali parece que está melhor, mas não busca a direção de Deus. 40 na Bíblia significa período de provação, 400 significa período de provação, sempre na Bíblia é assim. Jesus, 40 dias, 40 noites, o povo de Israel 40 anos no deserto, lá no Egito 400 anos, e ali 40 dias esperando, cadê Moisés? Mas o povo não entendia que tinha que buscar a direção de Deus. Não entendia. É verdade. Algumas pessoas querem tudo para ontem. E olha, ainda mais nessa geração que nós estamos vivendo, muitos de nós, e a geração que está vindo, que tem tudo online, que tem tudo instantâneo, não é? Tudo. Antigamente, meu irmão, eu lembro quando eu era menino ainda, que tinha as paixonites. Você era louco para você ir visitar de novo tal lugar, tal chácara, tal cidade, porque lá tinha alguém que você estava de olho. Até para ligar, ou descobrir o telefone, ou alguma coisa assim. Hoje, WhatsApp, no mesmo dia, perdeu total a estribeira de tudo. Antigamente o povo demorava até para morrer. Olha aí, hoje em dia, olha como é que está toda a situação. Então, gente, onde nós estamos errando? Vir para Cristo e a consciência ainda continuar escrava. Isso é muito sério. Muito sério. Tá? Por quê? Porque conhecereis a verdade, os princípios vão mudando, a palavra vai nos mudando, ela vai nos lavando. Vai nos lavando. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de toda a vossa mente, de todo o coração. Se não buscar, não vai encontrar. Não vai. Terceira coisa que eu quero destacar nesse texto aqui, sobre essa questão de consciência. Deus deu o ouro do Egito para eles. Deus deu muita coisa para aquele povo que estava rico. E eles pegaram aquilo e pecaram. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos confiou às mãos? Porque eles pegaram o que Deus deu e pecaram. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos? No que muitos de nós estamos errando? O que nós temos feito com aquilo que Deus nos confiou? O que você tem feito com aquilo que Deus te dá? Sua família, o seu talento, o quê? A tua juventude, a tua experiência, o que você tem feito com o dinheiro que Deus abençoa você para que você tenha? Olha onde que você estava, porque eu paro para pensar, olha o meu rumo e onde que eu estava. E o que você tem feito, porque isso vai fazer toda a diferença para onde você vai.
Tudo que vem nas nossas mãos é o passaporte para o próximo passo. Tudo. Eles pegaram o dinheiro e fizeram uma idolatria com o dinheiro. Senhor, me dá um namorado, oh Deus, e vai passando o tempo, vai orando, não, vou esperar, porque eu estou aqui, vou esperar, e de repente Deus confia, uma pessoa que está orando do mesmo jeito, e daqui a pouco aquela pessoa faz da provisão o seu provedor, faz da pessoa o seu Deus, não tem mais tempo para obra, não serve mais a Deus, agora é tudo namorado, aí Deus chega e fala, ei, sacrifica o teu Isaac, porque senão não tem como você avançar. E não é a vida dele não, é do teu coração. Não pode assumir o lugar que é de Deus. Porque se ele não for o primeiro, nada mais ele vai ser na tua vida. No que nós estamos errando? Fazendo da provisão o provedor. Senhor, me dá um emprego. Agora estou no emprego, agora eu abandono tudo que eu faço na obra. Ou de alguma forma eu não colaboro mais com a obra como eu deveria. Senhor, me abençoa sim, faz isso comigo, por favor. Deus! E Deus abençoa. Aí eu pego tudo aquilo e coloco nas mãos de um perversor. Quem que é o perversor? Satanás. Satanás, ele é um perversor. Ele pega aquilo que é santo e ele distorce aquilo. Eu lembro de uma época que alguns meninos da igreja começaram a aprender a tocar violão, contrabaixo, bateria. Isso já faz o quê? Uns 10 anos. Sempre a gente vai formando músicos aqui na igreja. Sempre. Aprenderam a tocar contrabaixo, aprenderam a tocar violão, bateria, aprenderam às vezes a fazer divisão de voz. E alguns o que fizeram com isso? Usaram uma arma dessa, que aprenderam para glorificar Deus, para glorificar Satanás. Bem da verdade. Usaram aquilo para outras finalidades. Isso é uma perversão. Aí vem Jesus e te dá uma nova vida, porque você estava perdendo a tua. Esse tempo atrás uma mãe falou bem assim, pastor, meu filho na dependência química, pastor, eu tenho medo de não abrir a porta para ele, daí quando ele faz essas coisas, de não abrir a porta para ele, porque eu tenho medo de perder ele. Eu falei, mãe, pai, escute uma coisa, vocês já perderam o seu filho, nós estamos tentando recuperar. Então isso é uma estratégia, estamos tentando recuperar, direcionar, fazer tal coisa, liga para mim. Por quê? Porque aquela juventude, ela foi pervertida. O que você está fazendo, menina, quando o seu corpo começou a desenvolver? O que está fazendo, menino, com os teus tempos vagos? Sabe o que eu encontro hoje? Uma juventude absurdamente viciada em jogos online. Uma estratégia absurdamente demoníaca, que toma o tempo da nossa juventude, e eles não fazem mais nada, só quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando, só fica naqueles jogos online, aquilo acaba com qualquer qualificação que possa ter posterior. O que você está fazendo com aquilo que Deus está confiando nas tuas mãos? Começaram a comer, começaram a beber, porque onde Deus não está, meu irmão, a destruição é questão de tempo, vira Babel, vira confusão. E a Bíblia diz que se levantaram para se divertir, mas a tal ponto que as perversões vieram, a tal ponto que os desrespeitos vieram, corporais, e prevaricaram muitas coisas. Aí Deus pega e fala para Moisés, Moisés, desce lá que o teu povo pecou, porque isso aí não é meu povo. Moisés, quer que será? Mato todo mundo? E começa uma nova nação através de você? Mas Deus estava testando o coração de Moisés. Senhor, se o Senhor for fazer isso, mata eu também. Foi para isso que o Senhor tirou eles do Egito? Foi para isso? Não. Está entendendo? O amor de Deus, Deus deixando bem claro. Por que Deus testou o coração de Moisés ali? Para que estivesse registrado, para que eu e você entendêssemos o que é uma figura de Cristo, sobre pagar o preço por pessoas. Isso é muito importante. Meu irmão, Moisés chegou lá. O que tem que fazer, pastor? Quando há um câncer num corpo,
é extrair o câncer, porque o câncer é uma célula desordenada, Por isso que a questão de célula tem que tomar muito cuidado, porque uma célula desordenada, ela vai crescendo de uma forma para destruir, vai criando raízes. Quando você ora por alguém que está com câncer, você ora ordenando a morte do câncer, porque é um outro ser vivo ali, desordenado. E aquilo tinha 3 mil pessoas no meio de 2 milhões de pessoas. E Moisés matou aquelas 3 mil pessoas. O nível de condenação. Gente, o que você está fazendo com aquilo que Deus está confiando nas tuas mãos? O quê? O quê? Porque agora talvez eu estou falando com algumas pessoas que estão me assistindo, ou que estão aqui, que estão tão ocupados, que não jejua mais. Estão tão ocupados, que não ora mais. Estão tão ocupados, que não leem mais a palavra. Estão tão ocupados, que não louvam mais a Deus. Estão tão ocupados, que despriorizaram a Deus, e estão começando a ter uma consciência ligado no mundo, condenado mais uma vez. Deus chama aquele povo. Deus chama Moisés. Depois de mais de 40 dias no monte, de novo, dá as leis para ele novamente e dá a direção para ele. Moisés, eu vou caminhar junto com esse povo. Da mesma forma que eles começaram a fazer isso, fala para o povo começar a ofertar. Fala para o povo começar a entregar o seu ouro, seja o que for, porque eles vão fazer um tabernáculo. E eu vou caminhar com vocês nessa arca dentro do tabernáculo. Para que o povo fosse liberto, para que o povo tivesse direção e para que tudo isso fosse santificado. O objetivo disso era ter ligação com Deus. Porque tudo tem que ter ligação com Deus, senão morre. Porque Ele é o autor da vida. Seja o meu corpo, seja o meu trabalho, seja as minhas finanças, seja os planos, seja as minhas palavras, seja o que for, tem que estar ligado àquele que é o autor da vida, o fôlego da vida. Amém? Olha só, eu lembro do professor, Osiel, o nome dele, desse professor, é um pastor, e ele bateu com um automóvel, uma certa velocidade, o pai dele pastor, a mãe dele pastor, ele já esteve aqui na igreja, e ele ficava oscilando, morre ou não morre, uma hora inconsciente, uma hora consciente, e ele falou que nessa batalha, ele fez uma aliança com Deus, ele falou, Senhor, se eu sair dessa condição, sem sequela nenhuma, eu vou me agarrar em alguma coisa, e eu vou servir ao Senhor de todo o meu coração. E ele saiu, porque o pai e a mãe dele viviam falando para ele, para servir a Deus, para seguir os passos, e ele nunca queria saber. Quando eu tiver mais velho, eu faço. E teve esse acidente, então ele fez uma aliança com Deus. Eu não conheço ninguém próximo assim, que agarrou num contrabaixo como ele, toca um contrabaixo, ministra um contrabaixo com uma unção como aquela. Difícil, é difícil. Conheço o missionário Chosney, já esteve pregando aqui, tenho conversado com ele esses dias, e ele bateu com Opala, 4 pessoas dentro do Opala. Aquilo é só ferro, que depois da batida distorce tudo. 120 por hora. Os outros 3 dentro do Opala morreram. Ele ficou morre, não morre, um pulmão funciona, perdeu um rim, daquele jeito. Rapaz, é tudo costurado. Eu falei, meu Deus, rapaz, você parece uma bola de capotão, daquelas antigas. E os médicos, olha mãe, você tem plano funerário, vá atrás, aquela coisa toda, olha só. E ela falava, não, Deus falou para mim já, Deus já ministrou para mim que tem um plano na vida do meu filho. E ele saiu daquela condição toda de UTI. E hoje, prega, testemunha, para todo e qualquer lado. Mas eu conheço um bocado de gente, que Deus tirou de uma condição dessa, e hoje até ofendem a palavra de Deus.
até duvidam, até jogam contra. Você está entendendo o que eu estou falando? Onde nós estamos errando, pastor? Aonde nós estamos errando? Deixando de honrar Deus com aquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos. Toma cuidado, toma cuidado. Durante a passagem de Cristo aqui na terra, entre os homens, Ele curou, Ele libertou, mas principalmente Ele reeducou. Talvez até hoje você pensava que a mentira era verdade. Jesus veio trazer o seu reino. O inimigo é um perversor, meu irmão. Vai fazer como Jeremias diz, eu não passo de uma criança. Mas você tem um grande ministério na tua vida. Você é preservado por Deus por um objetivo do alto. A tua vida não está acabando, não. Ela tem um objetivo principal em tudo isso. Deus semeia você em lugares específicos para você ser usado por Ele. Entenda isso. Saiba o tamanho do zelo de Deus por você. Viva pela fé, meu irmão, porque Ele está caminhando contigo. E olha, faça bom proveito daquilo que Ele tem confiado nas tuas mãos, porque essa consciência ligada a Deus vai te trazer uma ótima colheita, vai te trazer ótimos resultados, porque eu conheço um bocado de gente que era líder na igreja e tirou o coração do ministério, porque Deus abençoou, prosperou. Um bocado de gente, Deus abençoa, prosperou, e daqui a pouco eu não quero ficar preso na obra. Sabe assim? Tem compromisso terça-feira que eu tenho que fazer isso, ou quinta-feira que eu tenho que fazer aquilo, ou domingo. Eu quero ir para a igreja quando eu quiser. Nada a ver, essas coisas, ficar esquentando a cabeça com o irmão, com o crente, com isso, ajudando um monte de gente pidoncha que vem, que isso e que aquilo. E sabe o que acontece hoje? Com tudo aquilo que Deus havia confiado nas mãos, separaram do casamento, muitos faliram financeiramente, outros estão perdidos em drogas, outros estão perdidos em depressão, vivem postando coisas em redes sociais, em momentos felizes, mas na verdade são dependentes de medicamentos antidepressivos. Um monte de gente, porque achou que aquela libertação vinha deles mesmos. Esqueceram quem que libertou, esqueceram quem que fez. Hoje, meu irmão, eu quero que você entenda que Deus chamou você, libertou você para honrar o nome dEle, e que a nossa consciência tem que estar nisso, no alto. Cadê as primeiras obras? Cadê o primeiro amor? Que é aquela disponibilidade. Sabe o que eu percebo muitas vezes? Um peso espiritual que tenta confundir você com cansaço, que tenta confundir pessoas com desinteresse, parece que a palavra não veio de encontro, mas na verdade é a insensibilidade espiritual que vai tomando conta da tua consciência. Porque quando você jejua, quando você ora, quando você está numa intensidade buscando a Deus, parece que o Senhor está falando com você a todo momento, e Ele está se relacionando com você a todo momento. E você pensa, olha, essa semana ainda essa mensagem já veio. Olha, hoje mesmo eu estava falando sobre isso. Olha só, veio de encontro a mim, porque eu estava desse jeito. Olha isso aqui. Mas quando você está distante de Deus, qual que é a denúncia? Tudo parece que é crítica. Tudo parece que não vem de encontro a você. Tudo. Você enxerga somente erros. Puxa, esse hino de novo. Puxa, essa mensagem nem parece isso. Puxa, esse cara nem sabe o que eu estou passando. Eu venho aqui para receber uma mensagem de incentivo e de repente uma mensagem dessa dizendo que eu tenho que mudar. Não é eu que tenho que mudar, olha o que eu estou passando lá em casa. Quando a pessoa está distante de Deus, nunca a mensagem é para ele e para ela. E há sempre um peso. E ela não sabe discernir de onde é esse peso. Só vem um desinteresse, uma indiferença e uma ansiedade. Termina logo que eu não estou aguentando. Termina logo porque eu tenho muita coisa para fazer. Não vejo a hora de passear, de viajar, de fazer aquilo. E a raiva às vezes dentro de si vai aumentando. O que você está fazendo com aquilo que Deus está confiando nas tuas mãos? E aí? Muda essa semente. E você vai ver frutos bons lá na frente. Muda essa semente. E você vai ver como Deus vai te abençoar. Porque o reino dele
É um reino que ele deseja paz, sim. Ele fala, pensamentos de paz e prosperidade tem a vosso respeito, e não de desgraça. Se coloque em pé em nome de Jesus. Arrependei-vos. Arrependei-vos. O que diz o resto do versículo? Você lembra ou não? Fale alto. Hã? O que diz lá em Atos 3,19 que nós lemos? Arrependei-vos. Você vê o quanto cada um está ligado, né? Põe a mão no teu coração. Fecha os teus olhos, por favor. Isso. Eu tenho certeza que essa mensagem ela não veio só para mim. Mas você sabe que a oração ela vai ligar ao céu alguma coisa. Mas a tua alimentação vai te dar força para você mudar os próximos passos. E hoje eu vou orar contigo e você vai dirigir a tua própria oração nos próximos passos. Amém, meus irmãos? Santo Deus, o Senhor sabe de tudo que o Senhor tem confiado às mãos de cada um aqui. O Senhor sabe de cada condição familiar, financeira, saúde, idade, sabedoria. O Senhor sabe de cada conselho. O Senhor sabe de cada aparato. O Senhor sabe, Jesus, de cada pessoa que o Senhor tem colocado ao redor. Porque muitos não dão valor aos pais, muitos não dão valor aos filhos, aos netos, muitos não dão valor aos amigos, muitos não dão valor, Pai, ao pastoreio, à mensagem que vem, muitos não dão valor às finanças que vêm nas suas mãos, muitos pais se fecham, e Pai, em nome de Jesus, eu peço que ligue aos céus a consciência dessa pessoa, para que não faça os seus bezerros de ouro, liga ao céu esta consciência, para que no nome do Senhor Jesus Cristo, haja salvação, haja cura, e que essa pessoa chegue na terra prometida, para louvor da sua glória. Então, em nome de Jesus Cristo, santifica, guarnifica, ó Deus Todo-Poderoso, tudo que o Senhor tem confiado a essas mãos, porque depois dessa linda libertação, depois do que o Senhor nos livrou, Pai, Espírito Santo, nesta caminhada, temos grandes testemunhos, nesta caminhada, meu Deus, temos um grande relato da sua provisão, do seu poder. Então levanta o teu exército, fortifica os teus soldados, derrama da sede pela tua palavra, em nome de Jesus. Provoca, meu Pai, o comportamento para te buscar em oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa programática divina. Desatola a fé dessa pessoa que talvez está acomodada por um conforto ou por um vitimismo, em nome de Jesus Cristo. Renova, dá o brilho mais uma vez, faz a tua face brilhar, para a sua glória. Nós repreendemos toda perversão satânica, em nome de Jesus Cristo, e te agradecemos pela tua fidelidade. Amém, Jesus. Amém, povo de Deus. Graças a Deus, porque Deus é fiel. Um grande abraço para o povo que me acompanha nas redes sociais.